Bom, pessoal, ficou para mim, né? A Geni escolheu para mim um capítulo bem interessante, que veio bem a calhar, cai como uma luva para mim. E depois, no final, eu vou... Não, tá ótimo. No final, eu tento explicar por quê, tá? Mas é um capítulo bem sugestivo, interessantíssimo, que é o capítulo 34 do Vinha de Luz, Não Basta Ver. Eu vou fazer uma primeira leitura daquilo que eu acho que é a primeira parte do texto, né? E eu gostaria de frisar o seguinte: esse livro Vinha de Luz, com a contribuição maravilhosa do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele vem sempre trazendo uma passagem bíblica e depois ele discorre a respeito dessa passagem. Então hoje, a passagem de hoje é o seguinte: e logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 18, versículo 43. Também está em Marcos e Mateus, né? São os evangelhos sinóticos, aqueles que falam a mesma língua, e eles citam a respeito do cego de Jericó. Tá? Aí o Emmanuel nos dá essa contribuição. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre, diante da multidão. Em seguida à cura, acompanha Jesus glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidas. Vamos guardar bastante essas três palavrinhas, porque a gente vai falar ao longo do texto dela. Quer dizer, o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança do divino poder. Então, diante desse primeiro momento aqui, eu vou tentar dar uma analisada nesse texto, mas é preciso que a gente contextualize um pouco a respeito do que foi essa passagem do cego de Jericó, para a gente poder entender, né? Porque a passagem que Emmanuel busca aqui é logo após a cura, né? E logo viu. Então, já é o momento posterior. Mas vamos voltar um pouquinho para a gente poder entender isso, tá? Jesus vinha de Pérea, sentido a Jerusalém. E no caminho, no trajeto, ele tinha que passar por Jericó. Jericó, na época, era uma cidade de comércio, uma cidade de riquezas. Então, atraía muitas pessoas com poder aquisitivo alto, né? Então, o que acontece? Era comum que os mendigos ficassem ali pela estrada de Jericó, aproveitando para esmolar, né? Então, foi o que de fato aconteceu. Bartimeu é o nome do cego de Jericó. Bartimeu, filho de Timeu. Ele estava sentado à beira do caminho, à margem da estrada. E aí eu vou trazer alguns simbolismos aqui para a gente entender o que essa passagem nos fala, né? O que simboliza ele estar à beira da estrada, à margem, sentado à beira do caminho? Simboliza todos nós que somos indiferentes ao chamamento de Deus, ao chamamento de Jesus. Indiferentes às leis da vida. A gente está meio que à margem, né? Deixando a coisa andar, né? Conforme a música, e a gente vai empurrando e a gente não se atenta para os chamados de Jesus. Então assim estava ele, sentado à beira do caminho, praticando mendigância. Ele estava mendigando, pedindo esmola. E ele começa a pedir esmola, né? Essa esmola, esse estado de mendigo dele simboliza para a gente o quê? O nosso comodismo. Porque pensa comigo, os historiadores dizem que Bartimeu poderia ter sido filho de um militar, que é o Timeu. E esse militar, no combate com os romanos, ele acabou sendo morto
E para que não houvesse vingança, era comum na época que os descendentes sofressem. Então eles eram cegos, eles eram cegados, né? Isso não está na Bíblia, tá, gente? Só que, de modo apócrifo, né, está os historiadores, de modo geral, acham que ele pode ter sido dessa forma. Ele poderia também ser cego de nascença, a gente não sabe, né? Isso pouco importa. O que importa para a gente aqui é a cura. Era a situação que ele vivia. Ele vivia numa situação muito cômoda, porque ele era cego, não tinha como trabalhar, então vamos pedir esmola. E vamos para onde? Vamos para Jericó, que é onde tem dinheiro, né? Então, esse simbolismo para a gente é interessante. Muitas vezes a gente entra num estado na nossa vida, durante essa passagem nossa aqui, de comodismo, né? E aí ele percebe que está passando na estrada lá uma multidão, né? E ele, por ser cego, provavelmente tinha a audição muito, né, calibrada, e ele ouve alguém falar em Jesus, Jesus o Nazareno. Isso para ele cai como uma bomba dentro dele, né? Porque imediatamente ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então essa frase é bem marcante, e ele repete isso inúmeras vezes. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. Esse chamado dele vai fazer a gente entender que virou alguma coisa, alguma tecla na cabeça dele. Ele percebe ali a única oportunidade da vida dele. Porque é aí que entra a fé. E essa fé do cego de Jericó é que a gente precisa trabalhar em nós. Todos nós. E eu falo isso primeiro para mim, né? Por isso que eu falo que essa passagem aqui foi... Muito obrigado, viu, Júlio? Porque a gente precisa ter essa fé sincera, essa fé que vem de dentro, né? Por que eu falo isso? Porque havia entre os discípulos aqueles que duvidavam que Jesus era Messias. Não havia? Tinha alguns que ainda questionavam essa situação. E o cego de Jericó nunca tinha visto Cristo. E ele gritou: filho de Davi. Segundo as Escrituras, aquele que reconhece a descendência de Jesus Cristo como sendo de Davi, ele cumpre as Escrituras, porque o Messias viria dessa descendência. Então, quando ele grita filho de Davi, ele ali automaticamente ele reconhece Jesus como Messias, como Salvador. Então, olha a importância do cego de Jericó. O que ele estava trabalhando dentro dele? Ele já sabia que Jesus ia curar ele. Só ele podia curar ele daquela doença. Então, aí entra a fé. Então, são 3 pontos marcantes nessa passagem. Fé, primeiro ponto. Aí ele é repreendido. Quando ele começa a gritar, ele é repreendido pelos populares ali, pela multidão. Cala a boca, cego. Você está atrapalhando a missão de Jesus. Cala-te, cego. Vários tentaram repreender ele. Essa repreensão, gente, simboliza as vozes internas e externas que nos tiram do caminho. Quantas vezes a gente estava em casa para vir para o centro e a gente fala assim: nossa, eu estou cansado, hoje eu não vou não. Hoje está pesado, trabalhei muito e tal, não vou. É aquela voz interna nossa que quer puxar para trás, quer tirar a gente do caminho. Quando não muito, o próprio familiar nosso fala para a gente: você está estudando demais, você está indo demais ao centro, larga a mão disso, não é isso? Então a gente tem essas vozes externas, essas vozes internas, que são que representam essa multidão que estava tentando tolir a atitude do cego. Mas ele não desistiu. Ele ignorou e na frente da multidão inteira ele continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí entra a perseverança, gente, que é outro ponto que eu quero deixar marcado aqui. Primeiro foi a fé, o segundo é a perseverança. Ele insistiu tanto que Jesus ouviu. Jesus ouviu e falou: tragam este homem até mim. Ele para e fala para os discípulos: traga este homem até mim. Aí eu pergunto: Jesus foi até ele?
Jesus esperou que ele viesse. Jesus sabia que ele não ia conseguir chegar, né? Cego, mendigo, vai dizer lá mais o que ele tinha que impedisse dele chegar até Jesus. Jesus manda prepostos, os discípulos, espíritos que a todo instante estão aparecendo na nossa vida. Olha o simbolismo aí. Então, olha como é que essa passagem, ela fala pra caramba pra gente. Tem muita coisa para falar pra gente. A gente, a todo instante na nossa vida, a gente recebe pessoas que querem nos ajudar, que querem nos auxiliar. Às vezes bate lá na nossa porta pedindo um prato de comida. É Jesus mandando. É Jesus que manda abrir a nossa cegueira espiritual. Que a gente trabalha a nossa cegueira espiritual. Que é basicamente o que a gente vai trabalhar nesse texto hoje. E aí, o cego de Jericó recebe ali, está ali deitado, né? Os discípulos chegam e falam para ele: levanta-te, tem bom ânimo. Ele quer vê-lo. Nesse momento, ele dá um salto, se dispa ali das vestes que ele estava, era uma manta, era uma capa. Ele joga aquilo no chão, ele dá um salto, joga aquilo no chão, se desfaz de qualquer coisa que pudesse impedir a ele de chegar até Jesus, e ele vai até Jesus. Isso tudo representa o que para a gente? Primeiro que quando alguém diz para a gente, levanta-te, ele quer uma atitude nossa. Ele quer que a gente age. Não é isso? Então, quando Jesus diz para a gente, levanta-te, tem bom ânimo, é porque a gente que está sendo ajudado, a gente está numa situação de aflição ao longo da nossa vida, a gente precisa agir. Não dá para ficar esperando Jesus fazer alguma coisa. E o cego de Jericó faz. Porque lá no início, ele já tinha fé e ele foi perseverante. Quando ele se desfaz daquelas coisas que poderiam prejudicá-lo ali no caminhar até Jesus, ele está, naquele momento, fazendo uma ruptura da condição dele. É quando ele vira a tecla. Ele deixa o homem velho para que o homem novo apareça. Então, aí está o simbolismo de tirar essa coisa que poderia impedi-lo. Que é o que a gente tem que fazer também, ao longo da nossa vida, né? Em algum momento, a gente tem que escolher caminhar com Jesus. Vai ser mais cedo para uns, mais tarde para outros, né? E aí ele chega diante de Jesus. E aí Jesus faz aquela pergunta maravilhosa que ele já fez para outros, né, em outras passagens. O que queres que eu te faça? Aí eu pergunto, Jesus sabia o que ele queria? Com certeza sim. Só que por que Jesus pergunta para ele? Porque ele faz essa pergunta para a gente todo santo dia. Ele quer entrar em comunhão conosco. Ele quer que a gente diga de fato o que a gente sente. E aí, a gente volta lá em alguns capítulos atrás do Vinha de Luz, porque são todos eles linkados, né? Conhece-te a ti mesmo. A gente tem que olhar no espelho e falar para a gente o que a gente precisa de fato. Ele poderia ter pedido para Jesus para ter poder, para ter dinheiro, poderia pedir inúmeras coisas, mas para ele só queria ver. E ele fala que eu veja, mestre. Aqui, gente, entra um terceiro item que eu quero, uma terceira palavrinha que eu quero lembrar, que é a atitude. Ele teve essa atitude de colocar para fora aquilo que ele precisava, de fato, com relação a Jesus. E aí Jesus fala para ele, fala para ele assim, vai que a tua fé te salvou. Uma expressão maravilhosa, mostrando a humildade de Jesus. O tamanho desse espírito, e ele jamais falou, eu te curei. Em nenhuma passagem ele fala isso. A tua fé te curou. E aí é interessante porque, quando ele fala isso, ele coloca toda a responsabilidade em Bartimeu. Ele não era doente? Bartimeu passa a ser o agente da sua própria cura. Porque se dependesse da fé dele, ele tinha essa fé.
ele se curou. Então, o simbolismo aqui é extraordinário, talvez o maior deles nessa passagem. Não existem doenças, existem doentes. E esses doentes somos nós que estamos no planeta de provas e expiações. A todo instante nós temos as nossas dificuldades. Aqui nessa passagem, a representação é da cegueira. Mas qual de nós não temos pelo menos um tipo de problema na nossa vida, né? Então a gente precisa entender que somos Deus, nós somos deuses, temos os nossos deuses internos, que são capazes de nos curar. É a nossa fé. E aí eu vou voltar nas palavrinhas: fé, atitude e perseverança. Se a gente tiver essas três palavras dentro de nós e a gente colocar isso com muita força, a gente vai conseguir a cura, como o cego de Bartimeu conseguiu. Então, feita essa contextualização em torno dessa primeira parte do texto, a gente entende que essa atitude dele foi uma atitude que a gente deve ter. Nós que estamos em comunhão com Deus, buscando o Evangelho dentro da doutrina espírita, né? Mesmo aquele que está em outras religiões, se ele de fato está em comunhão com o Evangelho, ele tem que ter a atitude do cego. E aí no texto, depois dele falar que o cego de Jericó recebeu o benefício, teve gratidão e passou a ser fiel a Jesus, porque, como está falando a passagem aqui, ele agradece a Jesus, ele tem o benefício da cura, ele agradece a Jesus e ele segue glorificando Jesus. Ele continuou. Ele não voltou atrás, ele poderia fazer inúmeras coisas, ele poderia aproveitar da nova posição dele, da nova condição dele com a visão, e ir para Jericó, né, e construir família, e fazer Deus lá sabe o quê. Ele resolveu seguir Jesus. Então, reparem que ele virou a teca de fato. A partir do momento que ele viu a possibilidade da cura, e somente Jesus poderia dar isso para ele virou, a vida dele mudou completamente. Ele passou a seguir Jesus. A Bíblia não fala mais do que aconteceu depois, né? Se ele de fato seguiu Jesus até o final, mas certo é que o simbolismo da mensagem ficou dessa forma para a gente, que a vida dele mudou, né? Aí a gente vai para a segunda parte do que Emmanuel nos passa. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Olha só, a maioria daqueles que são necessitados, e digamos que somos todos nós, a gente tem posição muito diversa do cego de Jericó. Porque a gente até aceita o benefício da cura, seja ela qual for. A gente tem todo dia um benefício, que é o de acordar, e a gente agradece por isso. A gente lembra de agradecer. A gente segue esse dia com Jesus. A gente glorifica a Deus seguindo a Jesus. Será que a gente faz isso? Aí cabe a pergunta para cada um de nós. Porque Emmanuel está falando que aqui nesse planeta, a maioria dos necessitados age de forma diferente. Quase todos os doentes, ele fala em doentes, ele não fala em doenças, reclamam a atenção do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Olha só. Quase todos os doentes reclamam a atenção do Cristo. A gente faz isso diariamente. Todo santo dia tem alguém pedindo a Jesus alguma coisa. Só que a gente quer o quê? Que ele atenda nossos caprichos. Não é verdade? A gente quer que ele faça a gente ganhar na Mega Sena, que a gente, né, tem uma vantagem ali, que a gente tem um emprego aqui, que a gente consiga uma promoção ali. Mas será que é o que a gente precisa? Com certeza não. Na maioria das vezes, não. Porque a gente não entende o que a gente precisa. E Jesus não vai dar aquilo
que a gente precisa, que a gente necessita. Ele não daria nada mais para o cego de Jericó, a não ser a visão, porque é o que ele precisava. Com a visão ele poderia tocar a vida dele normalmente, né? Então aqui cabe a gente entender que a gente tem que deixar de lado um pouquinho aquilo que a gente precisa, que é o nosso capricho, e vamos pedir para Deus trabalho, vamos trabalhar na casa espírita, vamos ser voluntários, vamos ajudar o próximo, vamos esquecer um pouquinho os nossos caprichos, que de fato vai chegar a algo bacana para a gente, né? Raros procuram o Cristo à luz meridiana. O que seria essa luz meridiana? A luz meridiana seria mais ou menos a luz que bate entre os meridianos, de forma reta. Seria aquela luz do meio-dia, ou seja, o momento mais claro do dia. Aí ele fala que raros procuram o Cristo nesse momento. Por quê? Por que é difícil a gente, à luz do dia, no mais claro, para todo mundo ver, a gente mostrar fraqueza? A gente mostrar que a gente é incapaz? A gente falar da nossa doença, da nossa aflição, das nossas dificuldades? Então, raros são aqueles que procuram, de fato, Jesus neste momento. A gente fala com Jesus lá à noite, né? Às escondidas, na hora que a gente deita a cabeça lá. Escondendo de tudo, de todos, o real problema que a gente tem. Oposto a isso, é a passagem de Nicodemos, por exemplo. Nicodemos era um sacerdote, que tinha lá seu status, né? Tinha lá, de repente, pessoas que o seguiam, mas ele acreditava que Jesus era o Messias. Ele poderia falar isso naquela época? Não. Na posição que ele estava, não. Aí ele foi se encontrar com Jesus à noite, às escondidas. Não é? Porque ele não queria que ninguém visse que ele foi lá conversar com Jesus. Então é o oposto disso que o cego de Jericó fez. Ele gritou para a multidão ouvir à luz do dia e ignorou totalmente o que a multidão estava falando ou tentando impedi-lo de fazer, porque ele queria realmente que Jesus ouvisse. Então olha só o que Emmanuel fala. Raros são os que procuram Cristo à luz meridiana, gente. A gente não procura, não nesse momento. A gente sempre se mostra muito forte, né? Apesar dos problemas. E de quantos lhe recebem os dons, quer dizer, e desses poucos que procuram, alguns recebem os dons, as dádivas. Raríssimos, mais ainda, são os que lhe seguem os passos no mundo. Isso aqui deixa a gente até um pouco assim, né? Caramba, será que tem realmente pouca gente que segue de fato Jesus? Né? Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus. Se muito pouca gente de fato segue os passos de Jesus no mundo, essa glorificação de Deus não existe. É a ausência total. Aquilo que o cego fez de agradecer a Deus realmente, reconhecendo o poder divino de Jesus que o curou, a gente não faz. A maioria de nós não fazemos. E aí é a cura incompleta da cegueira, que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Se a gente não recebe o benefício, e ao receber o benefício a gente agradece a Deus, mantém aquele sentimento de gratidão, e depois passa a ser fiel a Jesus seguindo, se a gente não faz isso, a cura é incompleta. É de qual cura que eu estou falando aqui? A cura espiritual. Porque a cura física houve. A cura física do cego de Jericó houve, do corpo físico. Se ele não glorifica a Deus e não segue a Jesus, a cura era incompleta. Ele não levaria essa cura para o lado espiritual. Não é o caso dele. Ele, de fato, seguiu Jesus, glorificou a Deus. Então ele teve também a cura espiritual. Porque ele, talvez, dentro daquela multidão inteira, ele era o único que entendeu de fato que Jesus era Messias. E a maioria ali, 90%, estava acompanhando Jesus porque,
pô, ele fala bonito, ele é isso, ele é aquilo, mas de fato exercer e andar junto com Jesus foram poucos, muito poucos. Então a gente precisa fazer isso, tá? Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aqui entra a oscilação. Se a gente tem essa dificuldade espiritual, essa cegueira espiritual, a gente vive nesse planeta de provas e expiações nessa oscilação. Crê, descrê. Estuda e não aprende, porque não põe em prática, né? Não adianta nada a gente estar aqui na frente, e eu sou o primeiro a falar isso. Estudar, porque quando a gente prepara aqui um roteirinho desse aqui, a gente tem que estudar pra caramba, né? A gente tem que ler, tá? Mas se eu não colocar em prática, não adiantou nada, né? Então essa oscilação acontece exatamente por isso, gente. Porque falta essas 3 palavrinhas: benefício, gratidão e fidelidade. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. Todos nós somos, todos os dias, beneficiários de alguma dádiva. Isso acontece todo santo dia. Agora, o que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz, que é Jesus, e seguindo-a, será redimido. Olha a diferença. Ele recebe o favor, ele agradece, ele vê Jesus, reconhece Jesus como a luz e segue. Esse será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. A mensagem do texto aqui. Não basta ver simplesmente. Só ver com os olhos físicos é pouco. A gente precisa entendê-lo com os olhos da alma, de espírito, para curarmos a cegueira espiritual, que a maioria de nós estamos, né? Os que se circunscrevem no ato de enxergar, podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo. Olha aqui, ó. Não basta ver simplesmente. Para ver e glorificar o Senhor, também é indispensável marchar junto com Ele. Caminhar com Ele. Gente, a gente tem que entender, e aí eu me coloco nessa condição de chegar aos 45 anos de idade e realmente virar a tecla e falar assim, pô, já deu, agora eu tenho que caminhar com Jesus. Agora é sem parar. Porque quantas vezes ao longo da nossa vida a gente interrompe, para, deixa de ir no centro espírita, vai vivendo a vida, vai tocando a vida, isso acontece com grande parte de nós, né? Só que a gente precisa de fato andar com Ele. E aí ele fala aqui, ó, marchar nas pegadas do Cristo escalando, porque o sentido aqui é para o alto, é evolução. Essa passagem do cego de Jericó, ela representa a nossa caminhada evolutiva. Foi isso que aconteceu com ele, do chão ao caminhar com o Mestre, depois de curado. Olha que bacana, isso é até bonito, né? Ele estava no chão, jogado à estrada, e depois ele estava caminhando, enxergando, glorificando a Deus e seguindo o Mestre. Então, ele não evoluiu em tão pouco tempo dentro da passagem? Então, ela representa bastante essa caminhada evolutiva nossa. E a gente vai escalar com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Do trabalho, porque a gente vai trabalhar a nossa reforma íntima. É isso que a gente tem que fazer. Se melhorar constantemente, reformar as nossas condutas. E dessa forma a gente está indo para o alto, escalando, melhorando. E também do testemunho. Por que o testemunho? Porque a gente não tem que mostrar para o próximo o que a gente errou, como exemplo, porque aí a gente vai estar ajudando ao próximo. Quando a gente chegar em determinado ponto, e aí a gente vê na doutrina espírita que os espíritos de luz, eles
eles se preocupam, estão muito mais ligados a nos impulsionar, a nos ajudar, do que até com os próprios problemas, né? A gente vê em passagens de livros de André Luiz, de Emmanuel, que aquelas entidades maravilhosas que acompanham o André, né? Eles às vezes têm uma coisinha lá, uma faíscazinha para resolver, mas eles estão preocupados em ajudar o próximo. Então, esse é o testemunho. É o tempo todo a gente ali ajudando o próximo e servindo de exemplo, né? Bom, aqui a gente chega ao final, tá? Eu acho que eu tenho alguns minutinhos ainda. Eu gostaria de dar o meu testemunho aqui, se fosse possível, aproveitando a oportunidade. Porque, como eu falei, esse texto caiu como uma luva para mim, me fez refletir bastante no que aconteceu comigo. Em 2020, início de 2020, apareceu um nódulo aqui no meu pescoço e eu fui fazer os exames. Eu estava com 45 anos, hoje eu estou com 47. E eu passei por uma cirurgia às pressas para a retirada do nódulo. E eu quase desencarnei. Quase mesmo. Eu tive, inclusive, uma experiência de quase morte nesse dia. Eu vi uma luz, sabe aquela coisa que a gente vê falar? Uma luz, né? Ainda bem. Mas sabia que deu vontade? Eu estava tão em paz, graças a Deus. Mas aí eu vi na sala de cirurgia sombras luminosas. Então, assim, eu tenho quase certeza que eu tive, de fato, uma experiência de quase morte, né? A minha preocupação era só a minha esposa, que estava lá fora do hospital. Eu falei, não dá mais para avisar, né? Agora não dá mais para avisar que eu estou tranquilo. Mas aconteceu. E aí, 3 meses depois, ali mais ou menos em maio ou junho de 2020, eu vim descobrir que esse nódulo era maligno. Eu tinha uma neoplasia maligna, que era um carcinoma. Então, eu aos 45 anos, receber essa notícia aos 45 minutos do segundo tempo é complicado, né? Mudou toda a minha vida. Os 3 meses seguintes foram problemáticos, foram difíceis. Uma bateria de exame, eu fui parar no Bom Pastor lá em Varginha. Sou paciente oncológico do Bom Pastor até hoje. E foi barra, foi difícil, né? Nesse momento, o que eu fiz? Eu estava afastado do espiritismo. Eu estava afastado da doutrina. Eu comecei a estudar, eu fiz cirurgia espiritual, eu procurei ajuda em centros espíritas para fazer autocura e mergulhei a fundo no espiritismo, até para poder esquecer um pouco a doença, né? Pensando dessa forma de que não existem doentes, não existe doença, existe doente, eu não queria ser doente, eu não me sentia doente. Realmente, de fato, eu não me sentia doente, eu não sentia nada, eu não tinha dor nenhuma. Mas o médico me lembrava que eu tinha lá um sítio primário em algum ponto e que esse sítio primário teria que ser descoberto. E eles me reviraram de ponta cabeça, eu fiz vários exames e 3 meses depois o médico me chamou lá e me liberou de qualquer tratamento quimioterápico, radioterápico. Então eu nunca fiz nenhum tratamento desse. E eles chegaram à conclusão, depois de não achar o sítio primário, que o sítio primário estava no nódulo, que foi retirado. Que a cirurgia mal sucedida salvou a minha vida. Então, por isso que eu tenho certeza que naquele dia tinha alguém lá comigo. Entendeu? Então, assim, gente, eu só espero seguir como Bartimeu. Receber a dádiva, agradecer, eu agradeço todo dia, por estar do lado da minha esposa, estar podendo ver a minha filha crescer. E eu quero ser fiel a Jesus, ter fidelidade, seguir com Ele. Isso eu estou tentando e vou até o fim, né? Então, se eu puder ser um pouquinho do que Bartimeu foi aí nessa passagem, já está bom. Obrigado, tá, gente?